ela vai aumentando para baixo. Ok. E o que faz o vetor velocidade, né, ficar cada vez mais inclinado para baixo também. Então, a ideia é essa. Tu tens que lembrar que, então, no eixo X, o movimento vai ser uniforme, e na horizontal uniforme, na vertical uniformemente variado. Que é o que nós temos aqui, olha só, né? Aquele mesmo problema. Resumindo tudo o que está acontecendo aqui, ele queria saber qual que é a distância que eu devo, a distância horizontal que eu devo jogar o objeto para que chegue aqui nessas pessoas, né? Quero descobrir essa distância X. Mas o avião, ele está voando, né? Ele tem uma velocidade horizontal e ele está a uma determinada altura. Uma vez que o que a gente conversou é verdade, que o movimento horizontal se dá constantemente, né? Com velocidade constante, então nós temos que usar o S igual a S0 mais VT, ok? S igual a S0 mais VT, a primeira equação que a gente viu, a primeira função horária que vimos. Resumidamente, então, vai ficar que esse x, né, o deslocamento, é igual a VT. Eu já sei a velocidade, porque é a velocidade do avião. Isso até é muito importante. Uma pessoa desatenta acharia que se tu soltar a caixa do avião, ela vai cair em linha reta. Não é verdade. A caixa cai indo para frente. Muito bem, então a caixa cai com essa velocidade horizontal para frente. Então nós já sabemos a velocidade. O deslocamento vai se dar sabendo o tempo em que ela se move para frente. E aqui está o vínculo, né, entre as dimensões, entre as direções x e y. Porque o tempo que esse corpo vai para frente é o mesmo tempo que ele passa caindo. 720 metros, né? Que ele passa caindo esses 720 metros. Então, qual é o tempo em que isso ocorre? Eu posso encontrar esse tempo utilizando a equação horária do movimento acelerado, né? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Miguel, aqui no Brasil a gente costuma chamar essa equação gigante que eu acabei de falar de sorvetão, tá bom? Porque parece, se tu escrever S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, parece que está escrito sorvetão, assim. Então eu vou chamar de sorvetão, beleza? Uhum. Muito bem. Ocorre que nesse sorvetão, nesse caso, né, a gente pode considerar que a distância, que a posição inicial é zero, considerando aqui esse ponto como referência. Então, a distância vertical é zero. Então, S0 é zero. Outra coisa que é zero também é a velocidade vertical, porque o objeto foi solto na vertical. Então, ele não tem velocidade vertical. Ninguém empurrou ele para baixo. Então, também é zero a parte do V0t. Então, acaba que ficou só o AT quadrado sobre 2, onde o A é a gravidade, a aceleração da gravidade, que é 10. Portanto, a gente consegue descobrir o que o problema nos propõe, né? Porque a gente consegue encontrar o tempo agora. Nós sabemos que o deslocamento foi 720 metros, sabemos que a aceleração é 10, aqui embaixo 2, isola o t, encontra que é 12, encontrou o tempo, coloca aqui na equação de baixo, 600 metros. Alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Então temos uns outros problemas parecidos, você pode pegar o livro depois para ler, acho que você já baixou, né? Sim. Então, se tá tranquilo para ti, eu vou fazer uma questão, eu vou fazer essa, depois tu vai fazer outra, tá bom? Uhum. Qual que é a mais interessante? Eu vou fazer essa aqui dos menininhos. Você vai fazer outra de avião. Então, deixa eu colocar aqui. A gente vai começar. Beleza. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Tá bom. Na beira de um penhasco situado a 39,2 metros em relação ao inferior do solo. Então o penhasco tem 39,2 metros. É alto. Um garoto, é bem alto até, é muito maior que a altura de uma criança, né? Não tá nem um pouco proporcional essa figura. Esse menino deve ter tipo 1,5 m, né? Caberiam quantos desses meninos aqui? 1, 2, 3 e um pouquinho a mais. Tá completamente errada a figura. O garoto chuta uma bola imprimindo-lhe uma velocidade horizontal de 4 metros por segundo. Então a bola ela só tem velocidade horizontal, inicialmente, tá bom? Uhum. Logo a gente vai tratar problemas que são velocidades diagonais. Daí a gente vai ter que fazer decomposição vetorial.
Isso é bem importante, tá? Tem que estar bem afiado com senos e cossenos. Para ti, essa parte de seno e cosseno é tranquilo? Mais ou menos. Ok, qualquer coisa a gente faz uma revisão. E a bola foi chutada, então, com esses 4 metros por segundo para frente. Na parte inferior do barranco, a 40 metros da vertical. Ou seja, essa distância aqui é 40 metros. O menino está longe. Tá. Outro garoto vai pegar a bola. Determine a que distância, à frente ou atrás do segundo garoto, a bola chutada cairá. Então, em outras palavras, o que vai acontecer é que essa bola vai ser chutada, mas não vai cair exatamente no menino. Vai cair mais para frente ou vai cair mais para trás. A gente já quer descobrir, então, a qual distância do menino ela vai cair, ok? Então, o que a gente está interessado é encontrar esse deslocamento X da bola. Eu não sei quanto é. Eu não sei realmente se é atrás ou na frente do menino. Eu vou supor que é na frente, tá? Só por uma questão estética. Então, a gente quer encontrar esse X. E aí? Como é que a gente começa esse problema, então? Primeiro tínhamos de ver tínhamos de saber quanto é que era a distância que não está a dizer, acho eu. Bem, Porque é isso que o problema aí está pedindo. não vai cair. Ok. E depois é com a força da gravidade. Bem, vamos por partes, né? Você mistura bastante coisa. O que está acontecendo é que nós queremos uma distância horizontal, certo? Uma distância X. Então, vamos escrever aqui para ficar bem lembrado. Como queremos uma distância horizontal e essa direção não a aceleração, utilizaremos a equação do MRU, ok? MRU vocês usam aí também, né? Movimento retilíneo uniforme, é um movimento uniforme. É o sorvete, não é o sorvetão, é o sorvete. Ok. Então, S igual a S0 mais V0T. No nosso caso, como tu tens esse deslocamento X, a gente pode reduzir simplesmente para X igual a V0T. Ok? Esse V0T aqui, talvez eu possa trocar para uma sigla ainda melhor, que é a velocidade X, ok? A velocidade horizontal. Essa bola tem velocidade horizontal? Ok. 4 metros por Tem. segundo. 4, exatamente. O chute do rapaz ali foi só na horizontal. Então, 4 na horizontal. Então, se é o caso, perceba que para encontrar o que o problema pede, que é o X, a gente só precisa do tempo. Certo? E agora, como é que a gente faz para encontrar esse tempo? Com a altura. Com a altura? Isso aí. A altura é 39,2, né? Sim. Vai ser Isso. com o tal silvertão. Isso, exatamente. Agora vamos escrever sobre isso então. Precisamos do tempo. Sendo o tempo de queda igual ao tempo que a bola vai para frente, podemos achar o tempo de queda na direção y. Como a aceleração, utilizaremos sorvetão, que é a função horária do MRUV. Vou chamar assim de VY, V mais A, T quadrado sobre 2. E daí vem vários pontos, né? Primeiro ponto, S menos S0, que é o deslocamento, a gente pode chamar de Y ali, que é aquele valor de 39,2, né? Só resumindo. A gente já sabe que a velocidade inicial em Y é 0, porque o cara não chutou a bola para baixo nem para cima, foi só para frente. Esse cara já vai ser 0. E a gravidade aqui é a nossa aceleração. Então vai ficar gt quadrado sobre 2. GT. Dragon Ball GT. 39,2 igual ao G, que é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado sobre 2.
Então aqui tem alguma matemática a ser feita, né? Vai ficar 39 dividir por 2. Raiz quadrada de 19,6 vai dar quanto? 4,4. Tá bom? Ok. Então demorou 4 segundos. É pouco tempo se tu parar pra pensar, né? São 40 metros. E daí vem aquela história, né? De que a aceleração da gravidade é muito intensa, né? Intensa mesmo. Ela é mais intensa que um carro. Mais intensa que a aceleração de um carro. Ocorre que no mundo real tem muita resistência do ar, né? Mas se não tivesse, uma gotinha de água seria suficiente para matar uma pessoa. Porque a energia que ela cai, né, é altíssima. Então pode furar a cabeça de alguém. Então, por sorte, tem o ar, né? Para resistir às quedas de gotinhas de água. Muito bem, então agora que a gente tem esse tempo, é só pegar e jogar esse valor aqui. Encontramos o tempo, é o mesmo tempo nos dois casos. Então, 4,4, né? Isso vai dar um númerozão. 17,7. Então a bola vai cair a 17,7 metros da onde? Vai cair 17,7 metros daqui. Sim. Então, né, porque é daqui que o movimento começa. Né? Sendo assim, então eu fiz o desenho tudo errado. Aqui tem 17,7. Então, quanto falta pro moleque, né? Falta 23 mais ou menos, né? Certo? Mais ou menos 23 metros ali, 22,7, né? Entendeu? Tudo bem? Tranquilo? Problema? Sim. Ixi. Vamos para o próximo, então. Aí agora é com você. Eu vou te enviar esse problema, né? Para você se basear e vou pedir para tu fazer este aqui, bem parecido com aquele primeiro. Qualquer dúvidas é só perguntar, tá bom? Eu primeiro preciso fazer o mais pequeno, certo?
A Eu equação acho mais pequena. que se tu seguires a ordem do problema, tá ótimo, né? O tempo de queda do Sim. pacote. Tu pode encontrar isso primeiro, Ok. que é com a sorvetão, certo? Sim. Isso. Então o S vai ser igual a 2000. 2000? O S é 2000, Sim. isso mesmo. Ok. Eh, Pronto, a velocidade de. Então. Mas espera só um segundo. Pois, então eu também tenho de encontrar o T, que é o que eu quero. É. O que você quer é o T. E tu já tens a velocidade para colocar nessa fórmula, Uhum. que é zero, certo? Ah, é zero. Sim, porque a velocidade que ele cita no enunciado é uma velocidade horizontal. Mas você está usando uma equação vertical para Ok. resolver, né? Ok. Então é zero. Então tenho que fazer de novo. Eh, 20 segundos. 20 segundos. Ficou 2000 igual a 10 t quadrado sobre 2. Então 2000 dividido por 5, 400. Raiz quadrada de 400, 20. Isso mesmo. Para calcular a B é o sorvete pequeno. Sorvete pequeno, uma vez que tu tens uma coisa na horizontal, né? Isso aí. E na horizontal não há aceleração. Ok. Cinco mil metros. 5 metros? 5.000 metros. 5.000? Certo. Tu tens esse tempo, vezes a velocidade do avião. Isso mesmo. Perfeito. Agora vem uma questão muito importante, que é o módulo da velocidade ao atingir o solo. O que acontece? A velocidade total é um vetor, porque vai ter uma componente horizontal, que é essa que tu acabou de encontrar, né? Vamos chamá-la de Uhum. Vx. E também vai ter uma componente vertical, que veio da velocidade vertical. Então, na prática, tu tens uma velocidade diagonal. Ok? Sim. Aqui é lógica de vetor, que claramente tu podes reparar que é um triângulo, né?
Ou seja, teorema de Pitágoras. Para tu encontrar esse verdinho ali, tu tem que fazer o teorema de Pitágoras. Com esses dois catetos aqui, né? Esse eu faço para ti, tá bom? Sim. Mas eu preciso que tu me diga, qual que é a velocidade x aqui? A velocidade da horizontal. 250 metros por segundo. Exato. Então, 250 ao quadrado. Teorema de Pitágoras é assim, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Mas como eu já quero ver, né, eu já faço a raiz. E a velocidade y é qual? 10 metros por segundo ao quadrado. Não. Não. Isso seria a gravidade, né? Sim. Para tu encontrar a velocidade, agora tu vai ter que trabalhar um pouco. Tu vai ter que fazer o vovô. Ah, tá. A velocidade a gente chama de vovô ateu aqui no Brasil, tá? Okay. Então a gente precisa saber qual que é a velocidade y, né? Com que ele atinge o solo. Tu vais utilizar essa equação. É esse valor. Tu já sabe que esse aqui é zero. A gente já conversou o porquê. É simplesmente a aceleração vezes o tempo. Então, quando tu encontrares essa resposta, me fala. Okay. Tá? É 200. 1.800? Nossa, 200. uma baita de uma velocidade. Não. Deu-me só 200. Só 200? Sim. A aceleração versus o tempo. Certo. Agora tem que fazer essa conta, né? Que vai dar um númerozão. Vai ficar 250. 40 mil. Raiz quadrada de 102.500 é 320. Pô, tá certo isso? Um número muito grande. 320. Mas deve ser, né? 320 metros por segundo. Nossa, é muito, muito alta essa velocidade. Mas é de se esperar, né? Cai lá de cima. Isso em quilômetros por hora é. 1150. Sim. Caramba. É tipo um avião supersônico, isso. É quase a velocidade do som. Muito bem. Então tá bom, feito. Só deixa eu abrir o livro aqui que eu fechei sem querer. Só um segundo que eu tenho de buscar folhas. Sem pressa. Já estou aqui. Pronto? Vamos lá então. Agora vamos fazer aquela situação que eu te falei. A situação onde a velocidade inicial é um vetor diagonal. Ok? Ok. Então, o que acontece nesse caso, né? Perceba essa figura. Foi lançado na diagonal. Por exemplo, um tiro de um canhão, alguma coisa do gênero assim. Percebes então que tu tens o que seria uma componente vertical, que é o V0y. Também tem uma horizontal, né? Mas vamos focar na vertical por enquanto. Beleza? Daí, como é que a gente pega esse? Como é que a gente pega essa componente aí, né? É simplesmente fazer a decomposição vetorial. Tu pensa num triângulo aqui, né? Tens o cateto oposto. Então vai ser V0 vezes o seno do θ, que é o que a gente usa para cateto oposto, né? Se tu lembrares lá da lógica, é isso. Então,
Na prática, o enunciado vai te dar uma velocidade diagonal, mas tu vai pegar essa velocidade diagonal e vai multiplicar pelo seno do ângulo, tudo bem? Ok. Disso surge uma série de equações novas aqui, mas que você não precisa decorar. Caso tu tenha uma memória boa para decorar, pode decorar, mas não precisa. Porque tu sempre pode utilizar as equações normais para obter o que o problema pede. Por exemplo, a altura máxima. A equação da altura máxima é essa aqui, ó. Velocidade natural ali, sem decomposição ao quadrado, vezes o seno do ângulo ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Ok? Eu estou dizendo que não é para decorar, não precisa decorar, porque você pode pensar no que causa a altura máxima. Né? A altura máxima, na prática, é aquele momento onde a velocidade vertical é zero. Ok? Ok. Imagina o seguinte experimento: você pega o seu celular agora e joga para cima. Vai ter uma hora que ele vai parar de subir e vai começar a cair, certo? Sim. Naquele momento é a altura máxima. Por quê? Porque a velocidade deixou de ser positiva, né? Chegou a zero e começou a cair, negativo. Certo? Sim. É isso. Então, com isso em mente, né? Eles, com toda essa lógica por trás da equação de Torricelli, eles chegam nessa equação. E tem também a equação do movimento horizontal, onde tu vai ter o alcance máximo, né? O alcance, de modo geral, é dado dessa forma aqui. Também deduzindo uma dedução que a gente não precisa fazer. Se tu quiser, tu decora. E o alcance máximo, então, pela lógica, se dá quando o ângulo é de 45 graus. Por isso, se um dia te perguntarem qual que é o ângulo para ter o alcance máximo na horizontal, 45 graus, tá bom? Se um dia tu quiser tirar com uma bala de canhão em alguém, né, tu vai fazer o teu canhão lá ficar com essa inclinação de 45 graus, para que ele tenha um tiro com o maior alcance possível. E de modo geral, o alcance máximo é 4 vezes a altura máxima. Desculpa, é 4 vezes a altura da situação pertinente. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aqui tem alguns exercícios. Eu estou precisando do banheiro, então eu vou te pedir para tu tentares fazer um exercício aqui sem muito da minha ajuda. Tá bom? Ó, o que acontece aqui? Eu vou fazer o seguinte, antes disso. Eu vou te mandar essa figura aqui, ó. Que é essa figura que realmente importa. Lá no teu WhatsApp. Pode usar ela como referência. Na prática, é o mesmo problema, ó. Aqui, ó. Só um exemplo rápido, né? Tem um monte de informações, ele falou velocidade, falou ângulo, tá pedindo aqui o módulo das componentes horizontal e vertical da velocidade. O que tu vai fazer se ele te pedir componente vertical e horizontal da velocidade? Decomposição vetorial, ok? A componente horizontal é sempre com o cosseno, e a componente vertical é sempre com o seno. Tudo bem? Sim. Pega o valor, multiplica pelo seno e pelo cosseno. O instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Tens aquela equação que eu falei que tu podia decorar se tu quisesse. Se não, tu vai lembrar o que eu falei, que eu acho que é mais importante. Ponto mais alto é o momento onde a velocidade é zero, ok? Então tu tens uma velocidade inicial e gradativamente ela vai diminuindo, porque a gravidade está diminuindo ela, chega a zero. Nesse instante tu tem a altura máxima. Olha o que ele fez aqui, né? Pegou a vovó ateu, disse que a velocidade final era zero. Isolou o tempo, ok? Ok. Então se ele falou a altura máxima, tu já sabe. É obrigatório que a velocidade seja zero. C, altura máxima atingida pelo corpo. Agora ele quer saber qual é essa altura. Tu tens o tempo, tu pode jogar no sorvete grande. No sorvetão. Ok. E, finalmente, D, o alcance do lançamento. O alcance vai ser o valor de X desse movimento horizontal. Okay? Então tem duas formas de pensar. Ou tu usa aquela equação, ou tu usa o sorvete normal, ou tu usa o sorvete normal com a seguinte ideia. Tu tem que lembrar, tá bom? Isso aqui é importante tu lembrar. A altura máxima vai acontecer no meio da trajetória, concorda comigo? Sim. E a gente encontra a altura máxima com o tempo lá, né? Aqui foi de 8 segundos. A gente encontrou o tempo lá na questão B, da altura máxima. Se tu demorou 8 segundos para chegar até a metade, tu vai demorar mais 8 até o final, certo? Sim. Então, o tempo da trajetória horizontal máxima ali é sempre o dobro da trajetória até o ponto de altura máxima, ok? Sim. Um é o dobro do outro, assim, é bem lógico isso. Então pode começar 171, eu já volto, tá? Ok. Preciso ir no banheiro.
E aí, conseguiste terminar? Tive uma dúvida no A, mas o B acho que consegui fazer. No A, qual que é o problema? Quando é que eu sei que é a velocidade mínima? A velocidade mínima. Bem, a velocidade mínima, uma vez que ele está falando que tem esse ângulo de 60 graus, é uma velocidade. Pô, agora que tu falou, eu também tô pensando, qual é a lógica de uma velocidade escalar mínima? Bem, pode ignorar isso, tá? Eu tenho que pensar melhor o que ele quer dizer com isso. Mas deve ser uma velocidade só no horizontal. Não sei, tem que entender, não sei. E a B, conseguiste? Deu quanto? 0,866. Não sei se fiz aqui alguma coisa errada, mas deu-me bastante baixo. Eu fui primeiro para o quarto. O instante que o corpo atinge o ponto mais alto. Tá, qual equação tu usou para encontrar isso? Primeiro fui ver a V de y igual a V0 de y mais gravidade, T, aceleração, quer dizer. Foi-me dar 8,66 é igual a 10t. E primeiro para descobrir a velocidade fui fazer 10 vezes seno de 60. 10 vezes seno de 60? Sim, para descobrir a velocidade. Perfeito, então tá tudo certo. Pronto, e depois para descobrir o ponto mais alto fui fazer onde a velocidade era 0. Isso. E foi-me dar 0,866 segundos. Daí você pegou esse tempo e colocou onde? Depois, não, é o instante. Depois a altura ainda não fiz. Ah, tá, então pode terminar. Pronto, e qual é que Oi? eu uso para saber a altura máxima? É o sorvete. Isso. Você pode usar no sorvete o tempo Sorvetão. que você encontrou o instante. Aham. Seria 86,6 metros, acho eu. 86,6 metros? Isso Sim. mesmo. Sem resistência do ar, os corpos sobem bastante, né? Perfeito. Então tá, as coisas podem escalar de dificuldade assim bastante nesse assunto. Mas isso é contigo, tá bom? Eu não vou mais falar desse assunto. Okay. Vamos falar um pouco de movimentos circulares aqui para terminar a aula e na próxima aula a gente já começa forças. Então já estamos chegando aqui quase na metade do livro. Então tá, o movimento circular, como o próprio nome diz, vai se mover num círculo. E quando a gente está falando de círculo, a gente está falando de ângulo, normalmente. Então tudo está relacionado com o ângulo aqui. Por exemplo, para você encontrar o deslocamento angular, né, você pode usar as equações lá da geometria que a gente aprende na aulinha de matemática. O deslocamento aqui desse corpo sobre a linha vermelha pode ser dado pelo raio dessa trajetória vezes o ângulo. Claro que tu vai ter que multiplicar o ângulo aqui em radianos, tá? Em pi, alguma coisa. Por exemplo, se o ângulo aqui for 90 graus, como parece ser, né? Fica o raio vezes π sobre 2. Muito bem. Até por isso que um círculo todo, né? O perímetro de um círculo é 2πr, né? Porque o ângulo do círculo todo é 2πr. O ângulo é 2π e o raio é r, então vai te dar o perímetro do círculo. Beleza. Aqui tá toda a explicação, né? De outra forma. Então tá. Da equação da posição surge a da velocidade, né? Se a gente está falando de velocidade média, a equação que a gente tem aqui é bem análoga à velocidade média do movimento linear. A velocidade média lá era ΔS sobre ΔT, ou seja, o deslocamento linear sobre o tempo. Aqui é o deslocamento angular sobre o tempo. Daí tu terias aqui a velocidade angular. Mesma coisa quando a gente for falar da instantânea.
E existe uma relação bem importante aqui, né, entre a velocidade translacional, ou seja, a velocidade linear, e a velocidade angular, a rotacional, que é a velocidade linear é igual à velocidade angular sobre r. Isso é bem importante, por exemplo, quando a gente está falando de rodas, né, como a da bicicleta. A velocidade da bicicleta tem a ver com quanto, né, qual é a velocidade de giro da roda. Né? Se a roda está girando muito, a velocidade com que a bicicleta vai para frente é maior. Então é bem lógico isso, né? Tudo bem? Sim. Então, muito bem. Então essa fórmula aqui é boa de decorar e a forma de lembrar ela é o seguinte: a velocidade angular ela não tem unidade de deslocamento, né? Então tu multiplica pelo raio para ela virar a velocidade linear. Porque daí uma coisa sem unidade de metro, né, vai ser multiplicada por uma coisa que tem metro, que é o raio. E tu acaba transformando em algo aqui que tem unidade de metros por segundo, que é o que a gente espera ter. E vai ser análogo para a velocidade, vai ser análogo para a aceleração. Então a aceleração aqui, angular média, é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Então, né, novamente, se não tiver variação de velocidade, o delta ômega aqui é zero. E daí tu não tem aceleração também. Certo? Tudo bem análogo. A aceleração normal é igual à aceleração angular vezes o raio também. E é isso, basicamente. A gente tem que entender a diferença de período e frequência, isso é bem importante também, né? Período, o que é? É o tempo para se completar uma volta. E a frequência é a quantidade de voltas que se tem em determinado tempo. Na realidade, a gente usa isso para tudo que envolve movimentos repetidos, né? Um movimento circular é um movimento repetido, porque o cara vai e volta ali na pista circular. Mas, por exemplo, se você joga algum jogo, você deve ter reparado lá que tem o FPS no jogo, né? Frames per second. Então, o FPS é a quantidade de vezes que ele gera a imagem dentro de um segundo. Então, quando a gente vê um jogo lá que é 60 FPS, significa que são 60 imagens por segundo. Né? Ou seja, essa é a frequência com que aparecem imagens na sua tela, 60 vezes por segundo. Muito bem. Então, essa é a diferença de frequência e período. Período seria o tempo entre duas imagens, que é um tempo bem baixo, né? Já que são 60 por segundo, vai ser um tempo extremamente baixo. Né? Bem, eu acho que a ideia é essa, tá? Não tem muito o que falar de movimento circular. Recomendo que você leia, você já tem o livro, pode ler, para na próxima aula a gente já avançar bastante com dinâmica, tá bom? Começar a falar de forças. Então tá bom. Recomendo a leitura aí, você já baixou o livro, né? Qualquer coisa é só me pedir que eu envio o link de novo. Sim, então tá bom, Miguel. Outra coisa, né, Miguel? A gente mudou os nossos horários, só deixa eu relembrar aqui para ti que na segunda vai ser às 12, tá bom? Ok. Às 12. E na sexta permanece esse horário aí. Então tá bom. Muito obrigado, até segunda-feira. A princípio a gente tem aula segunda-feira, mas como eu tô me mudando para Portugal, né? Sim, pode ser que eu sexta-feira tenha... não sei se consigo às 2. Então daí é melhor cancelar a aula de segunda, então a gente vê um outro dia. Não, sexta. Sexta? Sim. Tá. Bem, a gente conversa mais sobre isso na próxima aula, então, beleza? Ok. Então tá bom. Valeu, até. Então, até segunda. Até, tchau.